Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos aqui continuar a nossa leitura, né, das cartas. E agora vamos ler a carta, a epístola que Paulo escreveu a Tito, né? Alguns dizem que não poderia ter sido Paulo, outros dizem que sim. Eu particularmente acho que é Paulo, mais uma vez por causa das características usadas nessa escrita, a linguagem e tal, tudo mais, tá certo? Lembrando que Tito era um gentio, era um grego, aonde Paulo, quando foi para Jerusalém, levou Tito com ele, né, que introduziu ele na doutrina do Cristo, ou foi batizado, né? E agora Paulo escreve uma carta de recomendação sobre como as pessoas devem se portar e tal, aquelas coisas que você já sabe que Paulo pede para aqueles a quem ele envia para os locais, as comunidades onde tem pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo, devem se comportar, tá certo? Vamos lá. Tito capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui, Paulo mais uma vez se manifestando não trinitariano, certo? Então, a graça e paz da parte de Deus. Quem é o Deus? Pai. E quem é o Salvador ou o Senhor? Cristo Jesus, tá certo? Vamos lá. A razão de ter o deixado em Creta foi para que pusesse, não, vamos ler de novo. A razão de ter o deixado em Creta foi para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Presbíteros, bispos, ancião e tudo mais, você já sabe. São pessoas que já passaram daquela idade volúvel de aventura da mocidade, agora são pessoas com o pé no chão, sabendo o que significa essa vida, com bastante experiência, uma maneira de vida bem equilibrada. São essas as pessoas a que Paulo se refere, tá certo? Para que fossem constituídas pessoas ali que pudessem passar as orientações para os demais que estão na comunidade. É preciso que estes homens sejam irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. Deixa eu parar um minutinho aqui. Se você vem acompanhando comigo desde a leitura dos evangelhos, você vai saber o que é a obra de Deus, tá certo? Agora, se você ainda não leu, vai lá nos meus evangelhos, quando os discípulos perguntam, mas Senhor, o que é necessário para fazer a obra de Deus? Aí Cristo diz o que é necessário fazer para fazer a obra de Deus. Então aqui, ó, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja assim, 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 tá? Mas eu vou dar uma palhinha aqui. A obra de Deus aqui, o que Paulo está pedindo para Tito dizer para essas pessoas para fazerem a obra de Deus? É para fazer com que as pessoas creiam no Cristo. Esta é a obra de Deus, tá certo? Se te falar outra coisa, te enganaram, porque não é isso que está escrito no Evangelho. Não foi isso que Cristo respondeu se te disser qualquer outra coisa. Fazer a obra de Deus é acreditar naquele que ele enviou, acreditar no Cristo. Vamos lá. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, especialmente daqueles que acreditam que tem que seguir ainda a lei de Moisés. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus propósitos... Vamos lá, vamos ler de novo. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: profetas
chegou a dizer: profeta é o que fala, é o que diz, ok? É o que profere. Então um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitem a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Bom, acabamos aqui o primeiro capítulo, né, da epístola a Tito, que Paulo escreveu a Tito. E o foco da leitura qual é? Paulo pede para alguém se tornar templocentrista, participar de rituais templários? Não. Aqui, no capítulo 1, não. Vamos para o capítulo 2. Você, porém, fale ao que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios. Poderia dizer aqui, ó, ensine aos bispos, aos anciãos, poderia dizer assim, poderia estar aqui, mas está assim, ó. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim se tornem atraentes em tudo. O ensino de Deus, nosso Salvador. Vamos lá. Paulo aqui então é um escravagista? Não, né? Se submeterem a tudo ao seu Senhor. É porque havia escravidão ali, né? Haviam pessoas que eram escravizadas por outras pessoas. Então ele está pedindo para os escravos não se rebelarem contra os seus patrões, né? Ele está pedindo para que essas pessoas, fazendo isso, vão viver bem. Enquanto eles estiverem aqui nesse planeta, eles estarão vivendo bem. Tá certo? Verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Isso que você deve ensinar, exortando-o e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Terminamos aqui o capítulo 2 e Paulo ainda não pediu para Tito ensinar alguém a construir templo, igreja de alvenaria e ficar fazendo todas aquelas coisas ali dentro, que você sabe, né? Não pediu ainda. Vamos para o último capítulo, capítulo 3. Quem sabe no 3, né? Vamos lá. Tito capítulo 3, verso 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Olha Paulo novamente aqui, ó, pedindo para que ninguém se rebele contra os seus governantes, independentemente do governante, tá certo? Paulo está dizendo para essas pessoas desta época: vocês estão sofrendo por causa desses governantes? Não se rebelem, obedeçam, vivam bem. Mais uma vez, eu lembro do meu pai. Tá certo? Não
Caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Evite ficar batendo papo, batendo boca, aliás, com as pessoas que falam, você tem que guardar sábado, você tem que guardar domingo, você tem que ser dizimista, você isso por causa da lei. Esquece, sai fora. Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. Quando eu lhe enviar a Artemas ou a Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhe falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, amor ao seu semelhante. Faz tempo que eu não falo isso para vocês, né? Então veja que Paulo, em todas as cartas, ele se preocupa com que as pessoas pratiquem o bem, amem o seu semelhante, que agora aceitem o novo mandamento que Cristo deixou para os seus discípulos. Amem-se uns aos outros, a fim de que supram a necessidade diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações. Saudações àquele que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Olha, terminamos então aqui a pequena carta que Paulo escreve a Tito. Em nenhum momento Paulo pede para Tito orientar alguém, ou ele mesmo, Tito, para que se projete, chame um arquiteto, pedreiro, decorador e construa um templo para as pessoas ficarem ali dentro. Não, Paulo, por enquanto, até esta carta só pede para as pessoas terem boa conduta, saber o que fala, se abster de algumas coisas que são desnecessárias para as pessoas sofrerem antecipadamente e assim por diante. Tá bom? Legal que você veio até aqui, vamos esperar aí a próxima carta, que é Filemon, e vamos lê-la. Até o próximo vídeo.